Muito bem, pessoal. Então agora já trabalhamos com orientação e cartografia, vamos começar a falar de geografia física agora. E um assunto bem amplo, evidentemente, universo e sistema solar. Eu quero lembrar mais uma vez, e eu vou te incomodar bastante, hein? Baixa a apostila e faz o exercício, ok? Muito bem, acompanha comigo aqui então, pessoal. Quando nós falamos do universo, evidentemente que tu vai lembrar da teoria do Big Bang, da formação e etc. Tudo bem. Vamos só recordar aqui quais são os principais astros do universo. Nós temos estrelas, constelações, meteoritos e galáxias, certo? O que tu tem que lembrar, pessoal? É interessante lembrar que na física, principalmente, se fala muito sobre isso, que é o tempo. Nós sabemos que quando nós falamos de universo, o tempo do universo não é exatamente o nosso tempo que nós conhecemos. Tanto que aquela velha situação, né? Uma estrela que há muito tempo já não existe mais, mas que a imagem está sendo projetada ainda. Mas tudo bem. Vamos só fazer uma observação importante aqui. Meteoritos. Meteoros e meteoritos. Qual é a diferença? Recentemente, a Rússia, aquele país lá que fica na Europa e também na Ásia, um meteoro atingiu a superfície, né, do país, a Rússia, e aí foi chamado de meteorito. Na verdade, qual é a diferença de meteoroide, meteoro e meteorito? Meteoroide é quando ele está o quê? Evidentemente que no universo, tá? Certo? Não especificamente num lugar. Meteoro, quando ele entra na atmosfera. É quando ele está, digamos, dentro do que nós entendemos que é a atmosfera, que vai até mais ou menos uns 400 quilômetros de altitude. Boa parte desses meteoroides que entram na atmosfera viram meteoros. Ah, é o meteoro da paixão. Tá, não é esse, né? Mas esse meteoro, geralmente, ele é o que? Esfacelado. Por quê? Porque nós temos uma diferença muito grande de temperatura e pressão. Só que aqueles que resistem ainda a isso e chegam à superfície terrestre são meteoritos. Então, meteoroide, meteoro e quando encosta na superfície terrestre, meteorito. Certo? Muito bem, acompanha comigo agora aqui então. Sistema solar. O sistema solar é uma parte muito pequena do universo, evidentemente, né? E não vai faltar teorias conspiratórias para dizer que o universo é um pedacinho de algo muito maior, que... Enfim, a gente vê filmes e a gente começa a pensar bastante coisa, né? Mas vamos pensar aqui concretamente o que nós temos na Terra e próximo dela. O sistema solar, aqui o Sol bonitaço aqui, né? Ele tem o quê? Ele tem 8 planetas, certo? Ah, mas Plutão. Plutão deixou de ser planeta, certo? Nós temos então 8 planetas que giram ao redor do Sol. Claro que esse giro que esses planetas fazem é o quê? É o chamado movimento de translação, certo? Claro que tu vai pensar, professor, quanto mais próximo da Terra, do Sol, menor é esse tempo. A princípio, sim. E quanto mais distante do Sol, maior esse tempo de translação. Sim. Mas vale lembrar que nem todos os planetas possuem a mesma velocidade de translação. Certo? Só um dado interessante. Plutão, que antes era lá o último planeta, demorava mais de 200 anos, o que seria para nós, né, um ano, para completar uma volta ao redor do Sol. Certo? Vale lembrar que os 4 primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas menores. E Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas maiores. Bah, professor, mas o Júpiter é o maior de todos? Sim. Tu viu o Chapolin, sim ou não? Não tinha do bebê jupiteriano? Sim, aquele que ficava gigante de repente? Por que jupiteriano? Porque ele ficava gigante e o Júpiter é o maior dos planetas. Certo? Interessante é destacar que eles têm uma estrutura gasosa. Professor, mas eu até hoje eu não sei qual é a ordem desses planetas. Tem uma frase muito legal que tu não vai esquecer nunca mais. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Pega a inicial de cada um deles. Minha vó tem muitas joias. Só usa no pescoço. Mas tira o pescoço porque
porque Plutão deixou de ser planeta. Então, minha avó tem muitas joias. Só usa no. Perdeu o pescoço, tá? Mas só usa no. Fica assim, a inicial de cada um deles. O que nós temos que lembrar? Que isso não é de hoje, mas nos últimos anos, o que se tem falado bastante? A ida de pessoas da Terra em Marte. Porque o que acontece? Algumas equipes dos Estados Unidos, entre outros países, estão já testando o que é a exploração num futuro médio, um pouco mais distante, a exploração de Marte. Claro que Marte não tem a mesma estrutura de vida que nós temos na Terra, só que já foi constatado que em épocas anteriores nós podemos, quem sabe, dizer que tivemos vida em Marte. Tá, pessoal? Então, não te esquece disso aqui. Olha só, seguindo aqui, Lua. Né? Quando nós falamos de Lua, é aquele assunto que todo dia tu tá de frente, porque todo dia tu enxerga a Lua. Sim ou não? Ah, professor, onde eu moro tem um prédio, tá, tudo bem. Mas olha lembrar o seguinte, a Lua, ela nunca fica na mesma posição, hein? Se tu observar bem, o que a Lua ela faz? Ela gira em volta da Terra. Por isso que ela é o quê? Um satélite natural da Terra. A Lua, pessoal, independentemente do lugar que tu esteja no mundo, ela faz o quê? Um movimento ao redor da Terra. Por isso que ela sempre está em lugares diferentes. Às vezes um pouco mais alta no horizonte, um pouco mais baixa. O que tu tem que associar? Que a Lua, pessoal, além de ser um satélite, ela tem uma influência nas marés. Quem aqui, ó, tu que está me assistindo, quem aqui já ficou de noite na beira da praia? Tá, tudo bem, estava com a tua família, eu sei. Tu não percebe que sempre a maré ela sobe? Sim ou não? Sim. E quando amanhece, tu também ficou já de manhã cedo? Sim, né? Tu estava lá, acordou 6 da manhã para pegar marisco na beira da praia, né? Tu não percebeu que a água ela baixa? Diariamente a maré sobe e ela desce, em qualquer lugar no mundo. O que tu tem que lembrar? O que faz acontecer essas marés? A proximidade entre a Terra e a Lua. A atração gravitacional faz a maré subir ou diminuir. Vamos lembrar o seguinte, cada latitude vai ter um tipo de maré. Em alguns lugares, teremos uma maré alta por dia, em outros, até 2, certo? Mas isso não vem ao caso de comentar. O que tu tem que lembrar também, uma questão muito interessante, que a Lua sempre tem a mesma face voltada para a Terra. Ou seja, quando tu olha a Lua, pessoal, tu sempre olha o mesmo lado dela. Por quê, professor? Por causa do movimento que ela faz. A Terra realiza 3 movimentos, certo? Revolução, rotação e translação. O movimento que ela faz ao redor do próprio eixo e o movimento que ela faz ao redor da Terra tem a mesma duração. Por isso que tu sempre enxerga a mesma face. Certo? Vamos pensar o seguinte então, imagina que a minha mão é a face da Lua e eu sou a Terra. A Lua sempre gira nesse sentido. Ó, observem bem, sempre gira assim. Então tu sempre enxerga o mesmo lado, a face da Lua no caso. Certo? E alguns, professor, mas eu enxergo coisas que tu nem imagina, como um coelhinho na Lua. Tem essas teorias aí, né? Eu já vi esses papos aí, que quem enxerga um coelho na Lua é porque está apaixonado. Ah, professor, eu nunca enxerguei. Vai arranjar alguém então. Olha só então, pessoal, seguindo aqui, ó. Fases da Lua, interessante ver isso. O que tem que pensar? Quando nós falamos das fases, temos 4 fases. Observem que a Lua ela faz esse movimento ao redor da Terra. E este movimento dura aproximadamente 28, 29 dias. Então, a cada 7 dias, nós temos uma mudança de fase. Não é à toa que os índios no Brasil contavam o que? A gestação das mulheres a partir das mudanças de Lua. 40 mudanças de Lua era uma criança que nascia. Não são as 40 semanas de gravidez, de gestação? Tá aí. O que tem que lembrar? Quais são elas? Lua nova, que não é aquele filme, etc. Lua crescente, cheia, minguante. Observem que a Lua, o que nós enxergamos da Lua, na verdade, é a projeção da luz solar sobre ela. Lua nova, ela está o quê? Quem está na Terra não enxerga a Lua nova. Por quê? Porque é quando não tem praticamente quase nada iluminado. Lua crescente, é quando ela começa a ser iluminada.
Lua cheia, com os lobisomens e assim por diante, né? É quando ela aparece completamente iluminada, pelo menos para quem enxerga da Terra. E a minguante quando começa a diminuir essa iluminação. Então, vamos falar em nada, mas é quase nada. Nada de iluminação, totalmente iluminada. Cresce a iluminação e mingua. Mingua quer dizer diminui, certo? É interessante lembrar também alguns nomes aqui. Lua nova é chamada também, pessoal, de a posição dela, Terra, Lua e Sol de conjunção. Lua cheia, Sol, Terra e Lua, oposição. Quando ocorre eclipse solar, nós temos lua nova. Eclipse lunar, lua cheia. Certo? Não te esquece disso, porque esse assunto ele é muito interessante. Ele é o teu dia a dia. Ok? Então, seguindo aqui, não te esquece então de, mais uma vez, pessoal, acompanhar a nossa aula, fazer os exercícios e comer essa apostila porque tu vai arrebentar na tua prova. Ok, pessoal? Um grande e um forte abraço.